Bom dia de novo. Eu digo bom dia de novo pelo bom dia que já foi dito ontem e de novo também pelo bom dia que já foi dito hoje a alguns aí. Agora é público o bom dia. Muito bom nós percebermos a presença do Senhor em nós, entre nós. Muito bom, de fato, sabermos que Ele age, que Ele está em todos, e pelo fato de estar em todos, Ele age por meio de todos. Ele age por meio de todos. Como cantamos aqui, o plano do Pai é fazer tudo convergir em Jesus, o Cordeiro de Deus. Este é o plano do Pai. Este é. Eu queria pedir que nós abríssemos a Bíblia aí, primeiramente em 1 João 5, 14, 15. E aí, a partir desse versículo, nós vamos discorrer algo entre nós aqui, que cremos que ser de suma importância para todos nós. 1 João 5, 14, 15... ali fala, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele talvez nos ouvirá. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então a confiança que temos para com Ele é que, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe temos pedido, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Agora, com essa convicção de que o Senhor nos ouve quanto ao que lhe pedimos, quanto àquilo que é a vontade dEle, eu quero migrar agora para 1 Timóteo 2,4, que eu vou citar aqui. Então, lendo 1 Timóteo 2,4, pensando em 1 João 5,14. A confiança que temos é que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E 1 Timóteo 2,4 fala, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando nós estamos orando para a salvação, pela salvação de alguém, nós estamos orando segundo a vontade de Deus. E sendo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Eu digo isso para que cada um de nós possamos nos mover em fé na palavra de Deus, no que Ele deixou escrito para nós. Ou seja, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E é desejo do Senhor que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós sabemos, todos os versículos citados aqui, que vamos citar, são versículos conhecido de todos, mas como a gente sabe, isso, como a gente costuma dizer, isso não é chover no molhado, não. É trazer a lembrança, trazer à nossa memória verdades que são fundamentais. Porque a repetição, ela é fundamental para cada um de nós. A repetição nos leva a permanecermos naquilo que o Senhor falou, naquilo que Ele estabeleceu. E Marcos 16, 15 e 16, falando, o nosso Senhor dizendo, Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. A quem? A toda criatura. Ele fala, por quê? Por que pregar o Evangelho a toda criatura? Porque somente quem crer e for batizado será salvo. Mas não tem como alguém crer e ser batizado
sem ouvir. Sem ouvir. Então é necessário, é importante que nos apoiemos naquilo que o Senhor estabeleceu e que nos apeguemos àquilo que Ele disse. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Porque sem pregar o Evangelho, não tem como alguém crer. E não tem como alguém ser batizado sem crer. Sem crer. E também, eu creio que nós podemos citar juntos aqui, vamos citar juntos Mateus 28, de 18 a 20, mas vamos erguer a voz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Percebem como é importante termos fé para fazermos a obra de Deus? É importante porque sem fé, Hebreus 11 diz, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Mas é importante que nos apeguemos àquilo que o Senhor deixou escrito. Também Jesus dizendo em Mateus, capítulo 5, do 14 ao 16, o que Ele diz a nós? O que Ele diz de nós? Ele diz: vós sois a luz do mundo. Diga para o teu irmão, para a tua irmã que está ao teu lado, diga: você é a luz do mundo. Aleluia! Nós somos a luz do mundo. Nós somos. E como nós bem sabemos, a luz não se ouve, a luz se vê. E Jesus segue dizendo: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder. Fica visível a todos. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da mesa, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E Jesus fala: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós somos, Jesus disse, nós somos. Primeiramente, Jesus disse que Ele era a luz. Depois Ele disse: vós sois, vocês são, nós somos a luz do mundo. E Jesus nos fala, Jesus nos deixou escrito: assim brilhe também a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. O objetivo no meu coração aqui é traçar um entendimento para que o Espírito Santo possa falar conosco cada vez mais quanto à importância de nós sermos luz além paredes, nós sermos luz além casas, nós sermos luz onde quer que estejamos. Interessante que o próprio Jesus disse para os apóstolos ali, né? Vocês não se ausentem de Jerusalém, mas vocês aguardem a promessa. E ali diz: a qual disse ele, de mim ouvistes. Mas no versículo 8, versículo que nós conhecemos, Jesus disse: vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão poder se reunir,
à vontade, vocês vão poder orar em outras línguas, vocês vão receber poder. E ali fala, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, onde quer que estejamos, o que quer que façamos, nós recebemos poder para sermos testemunhas. Aqui foi bem lembrado aqui, João 7, do 37 e o 38, né? Mas o 39 diz, os versículos que foram citados aqui, profetizados, né? Confirmados. Mas o 39 diz, isto dizia ele com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber o quê? Os que nele crescem. Ou seja, Jesus estava falando, estava lembrando de nós, de mim, de você, de cada um de nós. Ele estava dizendo com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Ou seja, então nós recebemos poder para sermos testemunhas. O meu objetivo aqui, irmãos, além de lembrar alguns versículos aqui, verdades das Escrituras, sobre a importância de pregarmos o Evangelho, é também dar alguns testemunhos. Eu sei que aqui está rodeado de testemunhos. Temos uma nuvem de testemunhas aqui. Temos uma nuvem de testemunhas, como foi falado, como o Juninho falou ontem à noite para nós, falando sobre a proclamação do Evangelho ao Bruno. Como se deu todo o processo, né? Ou seja, então, entre nós tem muitos testemunhos. E esses testemunhos é bom que nos animam a seguir adiante. Esses testemunhos é bom que nos animam a perseverar. Esses testemunhos são bons porque nos leva a ver que o Senhor não chamou especialistas para isso. Ou seja, que não são pessoas formadas, ou seja, que podem pregar o Evangelho. São pessoas formadas, sim, pelo Espírito Santo. E tem sido formada. Isso sim. Lembrando aqui de que Jesus, ali é o mesmo relato que diz em Isaías também, quando ele abriu os rolos ali em Lucas 4, do 18 ao 19, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os algemados, e ele depois fala no 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse mesmo Espírito, ele está em nós. Esse mesmo Espírito, o Espírito que quebra o jugo, o Espírito que libertador, ele está em nós. Mas ali Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Ou seja, nós temos essa unção, não vou dizer sobre nós temos essa unção em nós. O próprio Espírito Santo está em nós, para que nós possamos ser cooperadores para dar continuidade à obra de Jesus na terra. A obra de Jesus na terra. Eu estava lembrando aqui, com muita alegria, quando Ricardinho me chamou para orar por mim aqui, eu estava me lembrando de algo que aconteceu comigo lá no ano de 86. No ano de 86. E lá no ano de 86, eu jamais poderia me imaginar com o microfone na mão. Jamais poderia me imaginar falando diante de pessoas. Jamais. Porque eu trazia comigo uma grandíssima dificuldade. Ia falar dificuldade. Por causa do uma grandíssima dificuldade. Eu era gago. Por conta do meu emocional.
E por conta do meu emocional, eu fui conduzido a muitas terapias com psicólogos e psiquiatras. Eu tomava antidepressivos, mas aqui, enquanto estávamos aqui, Ricardinho e eu creio que o Senhor me arremeteu lá no ano de 86, quando, se não fosse pela graça de Deus, colocar alguém no meu caminho para pregar o Evangelho para mim e para a Márcia, se não fosse pela graça de Deus. Esse alguém vocês conhecem muito bem, meu companheiro lá em São Paulo, João Freire Bium, meu companheiro. Mas Deus levantou ele lá no ano de 86. E ele, na graça de Deus, foi paciente conosco. Ele, na graça de Deus, ele suportou por vezes os meus choros. Suportou por vezes o sentimento que eu tinha de que não havia jeito para mim, que o meu destino era o inferno. Mas Deus colocou alguém no meu caminho. E Deus, Ele quer nos colocar no caminho de muitos irmãos. Deus, Ele quer nos usar para que pessoas sejam libertas. A salvação, a libertação chegou na minha casa no ano de 86. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como vão conhecer? Depois nós vamos ler Romanos aqui. Como vão conhecer? Se não há quem pregue, se não há quem fale. E eu pude experimentar pela graça de Deus essa libertação. E tenho experimentado essa salvação dia após dia. E tenho pela graça de Deus experimentado essa gratidão ao meu Senhor. Entra ano, sai ano, eu sou muito grato ao Senhor. Eu sou muito grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez e tem feito. Mas isso está disponível a todos nós. A todos nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está em nós. Ele nos ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-nos a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os algemados. Ele nos enviou, nos ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Para nós irmos pensando aqui na medida que formos falando, vamos meditando, como tem sido, se pergunte, como tem sido na minha vida? Eu tenho sido uma extensão do reino de Deus, por onde quer que eu passe? Eu tenho proclamado as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho buscado ser um instrumento nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho. Eu tenho buscado o sentimento de Cristo de amar. De amar aquela pessoa, de amar aqueles que nos rodeiam, não somente aos que nos rodeiam, mas de amar a todos. Ou seja, nós temos buscado o sentimento de Cristo Jesus quando Ele disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas ali antes fala, vendo as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Quando vemos, nós vamos nos compadecer. Pedir para que o Senhor nos ajude a ver, para ver a miséria, para ver a escravidão, para ver o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor, para que possamos nos mover em compaixão. Vamos desenvolvendo esse sentimento, esse pensamento aqui entre nós. Romanos 10, alguns versículos de Romanos 10, não todos. O versículo 8, depois do 13 ao 15, e depois também o 17.
Romanos 10, versículo 8, do 13 ao 15 e também versículo 17. Me permitam ler aqui. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha o que diz. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Onde a palavra está? Onde ela habita? Onde ela reside? Em nós. Em nós. E segue dizendo o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele fala, mas como porém invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É certo que o Senhor, pela muita graça e misericórdia dele, ele por vezes, nós já ouvimos relatos, né, de muçulmanos, podemos dizer agora de ex-muçulmanos, que o Senhor Jesus se revelou a eles, mas esta não é a forma, vamos dizer assim, mais comum. Ele se revela a partir do instante que nós abrimos a nossa boca, porque o Espírito Santo vai estar ali para glorificar a Jesus. O Espírito Santo vai estar ali para dar testemunho de Jesus. O Espírito Santo vai estar ali para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos e irmãs, nós somos esses responsáveis por pregarmos o Evangelho. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos para dar, como diz o ditado, a cara a tapa. Eu digo isso porque nós nem sempre sabemos qual será a reação da pessoa, mas nós somos chamados para isso. E também fala, como pregarão se não forem enviados? Notemos que todos nós já fomos enviados. Todos nós. Vão e façam discípulos de todas as nações. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou dos que anunciam as boas novas. Isso é formoso. Isso agrada ao Pai. Isso traz alegria, traz satisfação. Porque há prazer no Pai quando um pecador se arrepende. Tanto que as Escrituras dizem que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. Porque na medida que um pecador se arrepende, é o propósito de Deus alcançando aquela vida. Ou seja, na medida que o pecador se arrepende, seria como se Jesus estivesse dizendo, o meu sangue derramado na cruz não foi em vão. Não foi em vão. Na medida que um pecador se arrepende. Mas o versículo 17 diz, de Romanos 10, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, então para que alguém passe a ter fé, é necessário que ouça. Mas para que alguém passe a ouvir, é necessário quem fale. Mas para que alguém passe a falar, é necessário obedecer. É necessário entender essa necessidade. E também é necessário saber que se torna um prazer, não como uma obrigação. Não como uma obrigação. Embora o próprio Paulo já havia
já havia dito isso, né? Ou seja, se for por obrigação, eu vou fazer por obrigação, então. Palavras minhas aqui, né? Pesa sobre mim essa obrigação. E ele ainda diz, obrigado, Carlinhos. Ele ainda diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Que o Senhor, aliás, está em 1 Coríntios 9, do 16 ao 17, esse versículo que o Carlinhos nos fez lembrar aqui, né? Contudo, quando eu prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois sobre mim me é imposta essa obrigação, a necessidade de pregar. Eu estou lendo aqui na NVI. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo minha incumbência a mim confiada. Ou seja, cumprindo uma incumbência a mim confiada. Que seja a nós, que seja como uma incumbência confiada a nós, mas contanto que falemos. Eu disse algo aqui ontem, quando eu perguntei quantos aqui tinham algo do Senhor para nos falar, quando o Saulinho corajosamente se levantou e veio aqui. Eu falei, não há nenhum problema em termos vergonha, não há. O problema é nos entregarmos a ela. Não há nenhum problema em sermos tímidos. O problema é nos entregarmos à timidez. Eu me lembro, irmãos, a primeira vez, depois que eu fui colocado em Cristo, Márcia e eu, na noite do dia 31 de dezembro de 86, eu segui gaguejando por um tempo ainda. Às vezes falha ainda. Eu segui gaguejando e muito, por algum tempo. Mas eu me lembro quando, numa noite, numa sexta-feira, creio que foi no ano de 87, me deram a oportunidade para falar no encontro de jovens, numa sexta-feira à noite, num culto de jovens da Igreja Batista, segunda Igreja Batista de Osasco. Eu sei o endereço ainda também. Mas eu me lembro que naquele dia eu me pus a orar. E tinha um irmão que caminhava conosco na época, ele falou, vou dizer como ele disse, tá? Falou, Elião, ora 1 hora em línguas antes. 1 hora em línguas antes. Nós estávamos lá na Batista, mas não foi lá que fomos batizados com o Espírito Santo, não. Que era bem tradicional. Onde entrávamos estava oração, silêncio, reverência. Quando eu entrava, porta dentro. Mas o Joãozinho falou isso para mim. Aí o que eu fiz em casa lá? 1 hora em línguas. Ou seja, aquilo que falamos ontem, né? 1 Coríntios 14, acho que é o versículo 2, eu acho, né? Que aquele que ora em outras línguas, 4, versículo 4. Aquele que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Então busquei edificação. E eu falei naquela sexta-feira à noite. E gaguejei muito. Mas falei. Foi fácil? Nem um pouco. Nem um pouco, porque por vezes para mim seria como se tivesse uma grande chama interior, queimava por dentro, queimava e eu não conseguia falar. Vocês não têm noção do que é isso. Ou seja, do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio. Mas nós somos estes que o Senhor nos comissionou. E Paulo fala para nós aproveitarmos as oportunidades. Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Mas o fundamental em tudo isso é o versículo de 20, Mateus 28, ali quando Jesus fala, eu vou estar com vocês todos os dias. O testemunho que Diego deu ontem à noite, né? Tentando encontrar alguém para ir com o irmão lá para pregar o evangelho,
E ninguém se habilitou. E alguém disse depois para o líder, pastor, não sei quem foi, mas ele vai sozinho? Foi quando o irmão disse basicamente assim, mas Jesus seria o suficiente para ir com ele? É certo que o ideal é quando podemos ir de 2 em 2. Mas nem sempre isso vai ser possível. Ou seja, quando vamos de 2 em 2, na verdade não vai ser sempre de 3 em 3, né? Porque o Senhor sempre vai estar conosco. Então um já está indo 2. Mas o Senhor nos comissionou, Ele disse, aproveitem a oportunidade. E Paulo fala em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala primeiro do judeu e também do grego, ou seja, de todos. De todos. Eu queria que me suportem só mais um pouquinho. Queria dar alguns testemunhos. E um dos testemunhos, eles estão presentes aqui. Nem sabem que eu vou falar dele, mas vou tornar público aqui agora. Vou tornar público. Um dos testemunhos aqui é o Nascimento. É o Nascimento que era lá da Zona Sul, está lá em Lins agora. Levanta a mão aí, Nascimento. É o Nascimento. O Nascimento, ele tinha um centro automotivo em São Paulo. E tem o Lorival, que é um amigão nosso, irmão em Cristo, que era cliente dele lá. E eles ia mudar o número. E o Lorival já tinha falado um pouco sobre Jesus com ele. Aí eu lembro que mudou o número do telefone, aí o Nascimento chegou até ele, tempos depois. Falou, Lorival, está aqui o novo número do telefone. Inclusive, quando você quiser falar sobre aquele assunto, eu estou à disposição. Aí o que o Lorival fez? Chamou alguns para ir com ele. Eu tive esse privilégio de estar com eles também. E aí, semana após semana, pregando o Evangelho para o Nascimento. Aí o que aconteceu? Nascimento foi batizado. Mas enquanto pregávamos o Evangelho, ele disse, a Letícia, que está aqui também, que é a esposa hoje do Felipe, que está lá em Lins. Levanta sua mãozinha aí, Letícia e Felipe, aí, cadê? Estão ali. A Letícia é filha do Nascimento. E Nascimento falou, quando minha filha voltar, eu acho que ela estava era incursão, é isso? Né, em outro país. Mas ele disse, quando minha filha voltar, eu quero que ela ouça as mesmas coisas. E o que aconteceu? Letícia voltou, eu lembro a primeira vez, quando ela nem tinha acostumado ao fuso horário ainda, estava ali, ouvindo a gente. Mas Letícia ouviu as mesmas coisas. E o que aconteceu com Letícia? O Espírito Santo a tomou para si também. Se converteu, foi batizada. Ou seja, mas Jesus nos chamou além paredes, para irmos além paredes, além casas. Jesus nos chamou para proclamarmos o Evangelho. Eu vou dar alguns testemunhos aqui que alguns já me ouviram falar. Já me ouviram. Eu estava num caixa do supermercado, lá em São Paulo, e a caixa estava grávida, e eu disse, ou seja, eu nunca tinha pensado, ou seja, sempre a graça do Senhor na hora ali, né? Por mais que a gente tenha alguns alguns ganchos já, né? Mas nem sempre o mesmo gancho é para todas as pessoas, né? Mas ela estava grávida, algo que eu nunca havia pensado, mas eu falei, poxa, você está grávida, né? Poxa, que joia que você está grávida. Eu falei, você sabe de uma mulher na Bíblia que queria muito ter um filho, mas ela não podia ter um filho? Ela disse não. Eu falei, e essa mulher, ela queria tanto ter um filho que ela falou, Deus,
se o senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o senhor. Falei, você sabe? Ele falou, não. Eu falei, essa mulher se chamava Ana, esposa de Eucana. E ela pediu isso a Deus. Se o senhor me der um filho, eu vou devolver. E sabe quem nasceu? Quem foi o filho de Ana? Eu falei, foi Samuel. E Samuel foi um profeta. E sabe quem ungiu a Davi como o rei de Israel? Foi o profeta Samuel. E sabe quem foi Davi? Jesus veio da linhagem de Davi. Jesus veio da linhagem de Davi. Eu nunca tinha pensado nisso, mas foi a graça do Senhor ali. Eu falei, portanto, você tem muita responsabilidade por cuidar dessa criança e para entregar ela a Deus. Mas para que ela seja entregue a Deus, você precisa ter a tua vida entregue a Deus. Não vi mais essa mulher. Mas o Senhor sabe de tudo. Márcia e eu estávamos em viagem, paramos num caixa, no banco, também num caixa para cobrar o dinheiro. Um caixa. Não, na caixa eletrônica não. Ou no caixa, para pagar. Aí eu, passando no caixa, eu falei, posso fazer uma pergunta? Você conhece a Jesus? Ela falou, não, você crê em Jesus? Ela disse, creio. Eu falei, você crê que ele vai voltar um dia? Ela falou, eu creio. Eu falei, você está preparada para esse dia? Ela falou, não. Aí ela falou, inclusive, minha mãe falou para mim. Minha mãe é cristã. E falou para mim, eu vou orar para Deus colocar alguém para falar de Jesus para você. Eu vou orar. Aí eu falei para ela, tome essas palavras, medita nelas. Porque nem sempre, ou seja, aí o caixa começou a criar fila. Então nem sempre dá para dar continuidade. Mas quando dá, eu costumo dizer que a gente tem que, não é só dar o lacinho não, tem que dar um nó. Porque o laço, se puxar, ele solta, né? Tem que dar um nó, ou seja, já tentar pegar telefone, endereço, o que for preciso. Márcia e eu no carnaval, estávamos indo para um retiro de carnaval na cidade de Cachoeira Paulista, com alguns irmãos de Cachoeira Paulista, de Taubaté e São José dos Campos. Aí paramos num shopping em São José dos Campos, e a Márcia já foi com o endereço já de uma loja lá específica, né? Aproveitou, né? Então, mas fazer o quê, né? Bom, mulheres. Nada mais que mulheres. E nós fomos naquela loja, e aí a Márcia tinha duas atendentes, uma estava atendendo a Márcia, e aí a Márcia, a atendente ia, pegava uma roupa, tal, levava lá no provador, tal. Enquanto isso, a outra atendente acabou de atender uma pessoa, aí eu estava sentado aguardando, aí eu ouvi ela falando, a atendente falando, a vendedora, né? Para a pessoa que saiu, muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Aí depois ela saiu, aí ficamos só nós dois lá. Só nós dois. Eu falei, eu posso fazer uma pergunta? Posso dizer algo? Eu ouvi você dizendo ali, Deus abençoe. Mas você sabe por meio de quem a bênção de Deus chega até nós? Aí ela falou, por meio de nós mesmos. Ela falou para mim isso. Eu falei, não. A bênção de Deus chega até nós por meio de Jesus. Porque se não for a Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Aí ela falou para mim, ontem eu estava... aí ela apontou para a vendedora, né, para outra que estava atendendo a Márcia. Ontem a gente estava falando aqui sobre o fruto proibido. Sobre o fruto proibido. Eu falei, você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Ele falou, não.
Eu falei, então eu vou tentar resumir para você aqui, enquanto não aparecia. Aí eu comecei a falar do propósito de Deus. Aí chegou uma pessoa, ela falou, dá licença um pouquinho. Aí atendeu a pessoa foi embora e falou, ó, voltei aqui. Ela mesma voltou. Ela mesma voltou. E ali eu pude pregar o evangelho para ela. E quando a outra moça saiu, já estava passando no caixa com a Márcia, a outra moça falou, não, aí eu já incluí ela na conversa, falando com as duas, né? Aí a moça falou, no ano passado, nessa data, eu estava indo para um retiro da igreja, mas hoje eu estou afastada. Eu falei, como você conseguiu isso? Se afastar do Senhor. Falei basicamente. Aí eu pude dizer para ela, volta seus olhos para Deus. Volta seus olhos para Deus. E ali, depois a Márcia falou que ela já havia dito isso para a Márcia. E a Márcia já havia conversado com ela também. Porque como a Márcia, aí a Márcia, no gancho dela, dizendo que a gente estava indo para um retiro da igreja, e a Márcia comprou uma saia. Né? Aí a vendedora falou, mas é para você ir para o culto da igreja? Né? Aí que a Márcia também para o culto, para o dia a dia e tudo mais. Né? Mas aí, e foi um ambiente ali naquela loja, foi um ambiente divino. Né? E tanto que uma delas falou, olha, aí a gente indo para a porta e conversando, aí paramos de novo, ela falou, para, senão eu vou chorar. Ela falando assim, né? Mas aí o que eu fiz? Como tem irmãos em São José dos Campos, eu já mandei um áudio e expliquei toda a situação. Fala, vai lá com a tua esposa e fala que você é amigo, pode até falar do pastor, porque a gente sabe que pastor não é título, mas às vezes o nome pastor faz diferença. Então, quando faz diferença, pode chamar de pastor. Não tem problema não. É Hélio, é Elhão, Negão, que seja, mas tem hora que é pastor Hélio. Aí, então vai. Entre nós é Hélio. Mas aí, eu falei, Edinho, cara, expliquei a situação. Ou seja, passei o contato. Fala, vai lá com a esposa e fala, olha, eu sou amigo do Hélio, pastor lá em São Paulo e tal. E assim foi. Eu queria mais um testemunho. Há quase um mês atrás, eu fui chamado para ir no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, fazer uma visita para um senhor chamado senhor José Ofir. O porquê que eu fui chamado? Na época da pandemia, tinha uma pessoa específica que estava doente lá também, respirando totalmente através de aparelhos, e a família queria um pastor para visitar. Aí a enfermeira tem uma tia que mora em Piracicaba, né? E a Ivone, aí ela ligou para a Ivone para ver se a Ivone conhecia algum pastor em São Paulo. Aí a Ivone falou com Derli falou comigo, eu fui lá. Mas ela e lá eu conheci uma outra enfermeira que é a Carol. E a Carol ficou com o meu contato. E aí, ali a família ficou bastante agradecida da gente ter ido, elas também, as enfermeiras, e mesmo porque eles estavam com uma dificuldade. Na época da pandemia, nenhum pastor e nenhum padre queria orar presencialmente, só virtualmente. Aí foi lá um pastor orar presencialmente. Né? Ou seja, se morremos... Se vivemos, para ti vivemos. Se morremos, para ti morremos. Ou seja, eu fui lá. E essa enfermeira Carol ficou com o meu contato. Ela nem é do setor lá, do paliativo. Ela nem era do setor, mas lá a UTI, alguém perguntou para ela se ela conhecia algum pastor. Ela lembrou de mim, mandou mensagem e falou, pastor Hélio, aqui é a Carol, tal, tem uma família aqui, está pedindo a presença de um pastor, o senhor poderia fazer uma visita? Aí eu disse,
Sim, aí combinamos. Ela me acompanhou em tudo. Ou seja, tem um selinho lá que libera para não pagar o estacionamento, que é caro. Né? O tempinho que proporcionalmente seria R$ 34 o tempinho ali, né? Então, isso às vezes que eu fui. Bom, mas não seria um problema, né, se precisasse pagar. Mas aí Carol me levou até a família. E lá estava a Bárbara, que é filha, e a Carla, que é a mãe. Ambas de Manaus. O Sr. José Ofir estava internado ali, entubado, sedado e por conta de um câncer no pulmão. E ali, na primeira vez que eu fui, primeiro conversando, a própria Bárbara falando da história da família, né, e aí chegou um momento que eu falei, eu posso orar pelo seu Ofir? Falou assim, aí eu peguei o óleo que eu levo num vidrinho, aí falei, eu vou ungir ele. Mas aí eu expliquei, o que eu vou fazer aqui não é um ritual. É algo que vocês podem conferir em qualquer Bíblia, dizendo para elas, né? Algo que está escrito em Tiago, capítulo 5, do 13 ao 15. Aí citei para ela, está alguém entre vós, citando para ela, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam a oração da fé, ungindo com óleo e tal. E citei. Então fui lá, ungi, clamando a Deus pela misericórdia do Senhor e Filho. Depois orei com elas. Elas ficaram muito agradecidas. Aí depois, outra semana, mandei mensagem. E a Carol, que é a enfermeira, falou, pastor Hélio, quando o senhor quiser vir aqui, mesmo se combinar com ela, dá um toque para mim que eu ajudo o senhor aqui. E assim foi todas as vezes. E aí, na outra semana, mandei mensagem para a Bárbara. Aí o que eu fiz? Sabendo tal que elas eram de Manaus, e a Bárbara, já tinha frequentado alguma denominação, ela até falou o nome lá em Manaus. O que eu fiz? Eu entrei em contato com o Haroldo, é um irmão lá em Manaus. Falei, nós temos irmãos, discípulos lá em Manaus. Aí perguntou como vivíamos e tudo mais. Falei, nós temos discípulos lá em Manaus. Aí entrei em contato com o Haroldo, passei o contato do Haroldo para ela e vice-versa. Ou seja, para quando voltassem para Manaus, eu falei, Haroldo, e por favor, peça para os irmãos aí estarem orando pelo Sr. Ofir e família. E assim ele fez. Voltei na outra semana e da mesma forma, elas muito agradecidas. Aí já deu para sentar informalmente ali, né? Só eu de máscara, né? Eu não teria problema em tirar máscara, mas pelo fato, mas elas sem máscara também, mas eu fiquei. Não por mim. E ali mais uma vez, falando das escrituras para elas, da penúltima vez eu falei, hoje eu quero orar primeiro por vocês, com vocês, e depois eu oro pelo Sr. Ofir. Aí depois, foi da mesma forma, eu estive lá semana passada. Hoje é sábado? Não, essa semana. Quarta-feira eu já havia dito para elas que iria viajar, e nessa quarta-feira, estando lá, orei por elas primeiro, falando das escrituras, elas fazendo perguntas, e elas muito gratas, e chegou um momento que elas falaram, a Bárbara falou, pastor, o senhor não tem noção do como tem sido importante a vinda do senhor aqui. Ela falou, uma coisa é a gente orar, pedir para Deus, e outra coisa é alguém falar de Deus para nós. Ela falou. Aí a mãe dela falou, e olha que nós pedimos, pastor, para uma vez só. E o senhor voltou. Eu falei, amém. Falei, sobre mim não vai nenhuma auréola, sempre dando glórias ao nosso Senhor. E depois eu fui
Ungi, mais uma vez ungi, clamando a Deus pela misericórdia do Senhor Ofir. Aí a Bárbara falou para mim, depois que eu ungi o pai dela: pastor, queria que você me ungisse também. Que me ungisse também. Falei: olha, Bárbara, aí já sentamos de novo, falei: lembram do que eu disse, o que a Bíblia fala, em Tiago 5, do 13 ao 15? A unção com óleo é para enfermos, doentes. Eu falei tanto que não existe nas escrituras esse negócio de ungir parede, de ungir lugar. Não existe. Não existe. Ou seja, é para doentes. É para doentes. Aí eu citei o versículo 13 de Tiago 5. Está alguém entre vós sofrendo? Ela falou: mas eu estou sofrendo. Ela falou: mas eu estou sofrendo. Eu falei: Bárbara, eu vou impor as mãos sobre você. E eu vou orar sobre você. E eu vou orar, clamar a Deus pela tua vida, consolo, força, saúde, o emocional. E ali impus as mãos sobre ela, abençoei ela. E depois falei: Carla, que é a mãe, posso orar por você também? Pode, pastor. Eu fui lá e impus as mãos sobre ela. Mas aí, quando eu dei a explicação do uso do óleo, o porquê do não uso ali para orar por ela, ela falou: como é importante ter alguém que explique. Como é importante alguém que explique. Mas foi uma experiência assim, uma experiência sublime. Sublime. Por quê? Estamos fora das quatro paredes. Estamos cumprindo o nosso ide por todo mundo, por todo hospital. Ide pregar o evangelho a toda criatura. E detalhe, na segunda vez que eu fui lá, já bem formalmente conversando, ela começou a falar da vida dela, que estava com um casamento marcado, e que depois que casasse, e nesse dia o Caio, que é o esposo do noivo dela, estava lá, e mais uma irmã do senhor Ofir, que eu não lembro o nome. E aí ela falou: não, nós estamos com um casamento marcado para daqui um mês e pouco, e quando nós casarmos, nós vamos mudar para Boa Vista. Eu falei: vocês vão mudar para Boa Vista? Tem uns pastores lá que eu conheço. Tem lá o William e tem o Edilberto. Eu posso colocar, eu posso pedir para que os irmãos orem por vocês, pelo seu Ofir também lá de Boa Vista? Mandei mensagem para o Edilberto, expliquei toda a situação. Falei: Edilberto, põe os irmãos para orar aí. Ou seja, aí dei o contato de ambos para ambos. E o Edilberto começou a fazer contato com ele, de Boa Vista. Aí nessa semana ela falou: nossa, e o pastor Edilberto falou que tem um filho que vai casar esse ano também, né? Então eles estavam trocando mensagens, né? E falou para mim, para quando eu for lá, que eles querem nos conhecer, querem nos receber. Ou seja, a igreja do Senhor, E aí, pois bem, não sei se eu estou esquecendo algo nesse sentido, mas ali depois eu as abençoei e falei: olha, se tiver algo a mais que eu possa fazer. Aí eu falei: quando eu chegar em Rio Preto, eu vou pedir oração pelo senhor Ofir. Só que pelo senhor Ofir nós não precisamos orar mais. O Senhor o recolheu. Na própria quarta-feira à noite, o que eu fiz? Eu falei: gente, vocês sabem, eu vou estar viajando e tal, e eu não vou estar aqui a semana que vem. Eu posso pedir para o meu genro, que é um dos pastores, vir aqui orar com vocês? Elas falaram: pode. Falei: o nome dele é Jean. Aí falei com o Jean, sabia que o Jean ia topar, né? Falei com o Jean e passei o contato dela para o Jean e vice-versa. Só que quando eu estou trocando mensagens com ela na quarta-feira, já à noitinha, olha, falei com o Jean, ela escreveu: pastor, meu pai se foi. Aí eu chorei. Não por ele, mas por elas. Porque eu sei o quão difícil
já estava sendo para elas administrar. Eu mandei mensagens de consolo, já avisei o Haroldo lá em Manaus, já avisei o Edilberto. O Edilberto falou: vou mandar uma mensagem para ela. Ou seja, a ação da igreja, ou seja, estarmos fora. Nós, por vezes, irmãos e irmãs, nós não temos noção do quanto uma breve ou poucas palavras podem fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, irmãos, eu digo isso para nos animarmos a pregarmos o Evangelho. Outro testemunho interessante: estávamos Cláudio, Lísias e eu, que é um dos pastores lá em São Paulo, fomos visitar o irmão de uma irmã que veio da Bahia, está com câncer, o Tadeu. Estávamos ali, e tinha um biombo e mais um outro paciente. Então ali ungimos o Tadeu, ali oramos, clamamos a Deus por ele. Aí depois o Cláudio se volta, né, ao outro paciente que tinha, depois ficamos sabendo que era filha dele ali. E aí o Cláudio aponta para ele e pergunta: podemos orar pelo Senhor? Ele falou: não quero. Está chateado. O senhor ali quase vai, não vai, né? Quase vai, não vai. Mas aí a filha se levantou e falou: eu aceito. Pode orar pelo meu pai. Oi? Não, filha. Sim, quem estava ali no leito era pai dessa moça. O pai disse, falou: não quero que ore. Vocês tão bravos, né? E aí a filha levantou e falou: eu quero, pode orar pelo meu pai. Eu quero. Aí nós oramos, abençoamos, falando ali, aí podemos dizer, falamos para o infeliz ali, e oramos. E aí, ao sairmos, aí falamos um pouco de Jesus, até para ele diretamente também. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça teu coração. Aí o Cláudio estava com um cartãozinho com o telefone dele, com o nome dele da Ayla, entregou para a moça. Semanas depois, a Renata, o nome dela, ela entrou em contato com o Cláudio. Falou: olha, eu estava em desespero e eu vi o seu cartão, não sei se na mesa, num banco, e algo falou comigo: liga para esse número. E foi o que ela fez, mandou mensagem para o Cláudio. Nós não temos noção do que uma palavra, o quanto uma palavra pode libertar uma pessoa, porque não é palavra nossa, é palavra do Senhor. Agora o que nós precisamos, irmãos e irmãs, é nos colocarmos à disposição. Ou seja, como eu brinquei antes, darmos a cara a tapa, porque nem sempre pessoas vão nos receber, mas Jesus nos disse: se me receberam, vão receber vocês. Mas ele também disse: se não me receberam, também não vão receber vocês. Entendeu? Ao entrar numa casa ali, vocês forem recebidos ali, tipo, abençoa. E se entrar numa casa ali, vocês não forem recebidos, ao sair, aí a palavrazinha: levanta, dá a volta por cima e sacode a poeira. Entendeu? Ou seja, sacode a poeira que está dizendo lá, né? Faz isso. Mas o que nós precisamos? Pregar o Evangelho. Na terça-feira, não, acho que foi na quarta-feira mesmo, estava no hortifruti perto de casa. Aí quando eu fui passar no caixa, tinha uma caixa conversando com a outra, né? Só que uma ao lado, em pé. Mas foi no domingo mesmo que ele ressuscitou? Uma perguntando para a outra, né? Aí eu ouvi uma falando: mas às vezes os católicos é que sabem mais disso, né? Falando assim. Eu falei: olha, dá licença. Eu falei: era meu amigo. Está falando de alguém que é? É truta. Aí... Mas eu falei: olha, a questão é, ele ressuscitou, ele vive, mas a questão é, se vocês vivem para ele. Essa é a questão.
Uma delas ficou impressionada. Eu falei, mas pensa nisso, porque Jesus não é um anjo. E ele de fato, ele ressuscitou, ele vive. Mas a questão é, agora, quem é que vive? Pensem nisso. E foi algo rápido. Estava no supermercado, na parte do açougue, e o rapaz, o açougueiro, meio cabisbaixo. Aí eu comecei a puxar conversa com ele, graças a Deus não tinha mais ninguém na fila. Comecei a puxar conversa com ele. Aí eu perguntei se ele estava bem. Aí ele falou que não estava bem. Que ele estava muito depressivo. Eu perguntei o nome dele, eu acho que é Guilherme. Eu falei, eu vou orar por você. Aí a Márcia não estava próxima, eu fui até a Márcia, peguei papel, peguei caneta, falei, está aqui o meu telefone, liga para mim. Liga para a gente conversar, não importa onde. Se você quiser me receber na tua casa, eu vou. As portas da minha casa estão abertas. Se quiser falar à mesa de uma praça de alimentação, nós conversamos também. Eu falei, mas eu queria falar com você sobre o propósito de Deus para a tua vida. Ele não me ligou. Aí o que eu fiz? Voltei lá. Primeira vez não encontrei ele. Depois até a Márcia falou, eu não vi aquele rapaz lá. Aí voltei. Falei, e aí, como é que você está? Ele falou, estou melhor. Eu estou bem. Aí eu falei, eu estou orando por você. Na própria quarta-feira, estava no Hortifruti, antes de falar com essas duas caixas, tinha uma pessoa repondo algumas carnes na geladeira ali, Aí nós começamos a falar, não me lembro exatamente que nós começamos a falar, e ele falou, só por Deus. Aí eu falei, de fato, só por Deus. Eu falei, inclusive, é porque dele, por meio dele e para ele. Falei para ele. Aí eu falei, você crê nisso? Ele falou, eu estou no mundão. Eu estou no mundão, mas exatamente. Aí eu falei para ele sobre a importância dele voltar os olhos dele para Jesus. Falei ali numa conversa muito rápida, falei, volta seus olhos para Deus. Falei, qual o seu nome? Ele falou, eu disse, eu vou orar por você. Aí qual a intenção? Voltar lá para procurar ele. E dizer, eu estou orando. Para dizer eu vou orar, tem que orar, né? E dizer, eu estou orando por você. Quero concluir os testemunhos agora. Estava no mercado também e eu vi um repositor de alguma empresa pedindo autorização para o funcionário do mercado. Fala, eu posso pôr os meus produtos aqui? Aí ele disse, aí o funcionário disse sim. Aí eu dei uma volta para passar perto dele, esperando a hora do bote. Aí eu cheguei para ele e falei, dá licença um pouquinho. Eu falei, eu vi você falando ali, pedindo autorização para o funcionário para colocar os seus produtos. Eu falei, sabe que é assim que Deus age também? Ele não entra forçando, não. Ele não força ninguém a servir ele. Aí ele pegou e falou para mim, eu sou cristão. Aí ele falou, e depois que eu me converti, toda a minha família se converteu. Aí ele, muito alegre, ele disse para mim, irmão, vamos povoar os céus. E ali nós nos abraçamos. Porque foi uma edificação mútua. Ele falou, vamos povoar os céus. Eu falei, amém, vamos povoar os céus. É assim. Irmãos, eu tenho, como foi falado no Fundamentos na terça-feira, né? Eu tenho os meus ganchos, né? Embora nem sempre é da mesma forma, mas, ou seja, depende do momento. Mas normalmente eu pergunto para a pessoa, posso fazer uma pergunta?
Você crê em Jesus? Normalmente as pessoas, 99,99, tem quem fale que não sei, né? Mas normalmente as pessoas respondem sim. Falei, e você crê que ele vai voltar um dia? E normalmente as pessoas falam sim. Aí eu pergunto, você está preparada para esse dia? Ou preparado para esse dia? E normalmente as pessoas falam não. Ou fala, não, ninguém está, né? Falei, olha, Jesus diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, acho que algo mais ou menos o Vanjo falou na terça-feira, né? Pode ser repetido para nós, mas para quem está ouvindo, não. É a primeira vez. É a primeira vez. Então, irmãos e irmãs, quero nos animar a pregarmos o Evangelho. Sabe, quero nos animar a buscarmos ousadia e intrepidez. Quero nos animar a cooperarmos para que tudo como cantamos convirja em Jesus. Porque Ele é a nossa razão de ser. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa existência. Ele é tudo para nós. Ou seja, que os nossos lábios proclamem essas verdades onde quer que estejamos, por mais que seja algo rápido. Porque às vezes a alma pode querer tentar nos boicotar. Nos boicotar. Não tem tempo, não vai dar tempo. Vai ser pouco tempo. Não, isso é um boicote da alma. Permita que o Senhor te use, se for 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas permita que o Senhor te use em todo o tempo. E uma coisa que eu fiz também, porque nós fizemos, Márcia e eu, porque pode ter proclamações que nós vamos programar. O que nós fizemos? Hoje, nós moramos num apartamento de aluguel, mas temos uma casa, que essa casa até então estava alugada. Mas estou dizendo que até então porque foi vendida. Nós vendemos para comprar um apartamento onde estamos morando. Então, o que nós fizemos? Então, a minha relação, a Márcia e o seu Francisco e Dona Glória, que são os proprietários, é uma relação muito boa. Ou seja, tanto que ele, tipo assim, já me escreveu, tipo assim, tipo, essa relação proprietário-inquilino que nós temos não existe. Não existe. O que nós fizemos? Aí nós falamos, Márcio, vamos convidar o seu Francisco e Dona Glória para um café aqui em casa. E assim fizemos. Vieram até o apartamento deles, tomar um café com a gente. Ela trouxe uma flor para a Márcia, e um vaso de flores, e nós começamos a tomar o café. E ao redor da mesa nós ficamos basicamente umas 3 horas, tomando café e falando do Senhor. Aí dei o meu testemunho para eles, aí ele contou do quadro emocional de uma das filhas deles. Eu disse que já havia passado por isso. Aí depois, antes de ir embora, eles já estavam em pé, eu falei, podemos orar? Antes de vocês irem embora. Aí ali em pé mesmo, nós oramos. Aí orei pela filha, orei por eles. Mas há uma porta que se abre. Então existem portas que elas podem ser abertas por alguém, mas existem portas que nós podemos abrir. Que nós podemos abrir. Ou seja, cada um de nós buscarmos as estratégias em Deus. E concluindo aqui agora, de fato, acho que eu já falei esse testemunho aqui. Em todos os lugares que eu trabalhei secularmente, eu estou fora do trabalho secular desde 2002. Desde 2002. Mas em todos os lugares que eu trabalhei secularmente, eu fazia questão de fincar a minha bandeira de discípulo. Fazia questão, não importa quem fosse. Eu
fazia questão de dizer: eu sou um discípulo de Jesus. E tanto que houveram situações, sem exagero, logo entrando no trabalho, iniciando, né, na empresa, tipo todo mundo, tal, para conhecer. Ou seja, e sempre tinha a roda dos escarnecedores. Sempre tinha. Mas aí fui conhecendo a turma, fomos nos aproximando, fincando a bandeira, ao ponto de que chegou um ponto, estou brincando aqui, de que se eu chegasse numa roda e ali estavam com piadinhas sujas, o que seja, se eu chegasse, sem exagero, o pessoal falava: o Hélio chegou. Parava tudo. Entrei numa empresa prestando serviço para outra, e lá eu conheci o Miguel, que era um rapaz muito estourado. Pensa em alguém estourado e multiplica. Era muito estourado. Solteiro, mas comigo nunca foi. Nunca foi. Porque, embora sendo discípulo, a gente sabe como se portar e, se necessário, colocar alguém no lugar também, né? Com toda a graça. Né? Mas sem esbravejar, mas na graça do Senhor. E quando eu entrei, como nós éramos prestadores de serviço, e às vezes sempre recebíamos telefonema, e até que aconteceu, tipo, de ser para o Miguel: um minutinho. Aí Miguel, é para você. Ele falava: fala que eu não estou. Falou, né? Fala que eu não estou. Eu falei: você quer que eu fale que você disse para dizer que você não está? É isso? É isso? Ah, daqui, vai. E pegou. Ou seja, ao ponto de que, quando ele imaginava que o telefonema era para ele, ele saía da sala. Ele saía da sala para eu poder dizer: ó, Miguel não está na sala. Né? Então, literalmente, os incomodados que se retirem. Literalmente. Mas o que aconteceu com o Miguel? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele se converteu. Agora imaginem só se ali eu tentasse abrir alguma concessão. Ó, Miguel, só dessa vez, tá? Não me peça mais. Que espiritualidade, que santidade, que temor a Deus é isso? Nenhum. Ó, Miguel, eu só vou pecar dessa vez, tá? Mas não me peça para pecar de novo, não. Seria a mesma coisa dizer isso. Certamente, se eu fizesse isso, não cooperaria para a conversão dele. Porque ele teria uma ideia do que é ser um crente. Certa vez, finalizando agora mesmo, nessa mesma empresa, eu era o responsável por controlar o estoque da companhia. E eu era o responsável por controlar, mas só que tinha um encarregado do armazém, Carlos Cícero. E ele não gostava de mim, pelo menos no começo. Mas sempre antes de orar, eu pedia: Senhor Espírito Santo, por favor, me dá sabedoria para esse dia. Eu sempre orava. Então, de maneira que o Carlos Cícero tentou me prejudicar algumas vezes, escondendo alguns materiais, para que quando eu fosse fazer a conferência, eu pedisse para alguém fazer, tipo, depois quando fosse confrontar os saldos, falar: erraram na conta. Mas aí eu continuei procedendo como discípulo. O Pedro, que era um cristão na época, disse: olha, o Carlos Cícero está tentando te prejudicar. Não disse nada para o Carlos Cícero, nada. Só sei que chegou um momento que o Carlos Cícero, sobre mim não vai nenhuma auréola. O Carlos Cícero disse para mim: Hélio, eu nunca vi um crente igual você. Nunca vi. Certamente ele já tinha visto muito mau testemunho. A importância: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, permitamos que essa luz, irmãos e irmãs, que essa luz que está em nós brilhe onde quer
quer que estejamos, busquemos a ousadia, busquemos a intrepidez devida. Temos vergonha? Temos vergonha. Por vezes não é fácil, mas vamos romper essa barreira, vamos povoar a nossa cidade com discípulos do Senhor. Vamos povoar esse retiro aqui com discípulos do Senhor. O ano que vem não caiba aqui. Ou seja, sempre vai caber porque os irmãos sempre vão dar vão controlar, né? Mas que seja necessário um local muito maior que esse, na sua localidade, onde você está. Se anime e anime os irmãos e irmãs a proclamarem o Evangelho. Amém? Da porta para fora, da casa para fora, sabe? Busquemos estratégias no Senhor. O que for preciso, Ele está conosco. Eu quero viver dessa forma. Quantos querem? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, sabemos que é a graça do Senhor que está em nós. Sabemos que nós, por nós mesmos, não há sabedoria, não há habilidade, Senhor, não há o que possamos fazer para que o Teu reino avance, Senhor, se não for pela Tua graça em nós. Pedimos que o Senhor siga, Senhor, agraciando-nos com a Tua presença e dando a nós tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que na realidade já está em nós. Ajuda-nos, Senhor amado, livrando-nos da vergonha, em nome de Jesus, e ajuda-nos a nos movermos em ousadia e intrepidez. Converte os nossos oikós, aqueles que estão ao nosso lado, quer sejam parentes, familiares, colegas de trabalho, colegas de escola, ao estarmos num transporte público. Senhor, onde quer que estejamos, ajuda-nos a sermos anunciadores da Tua palavra e pedimos: dá mais discípulos, manda mais discípulos e usa-nos para isso, no nome de Jesus.